Olha só, o ritual maçônico que a gente conhece hoje foi moldado por verdadeiros gigantes. Mas e se eu te dissesse que, na sombra deles, existiram dois arquitetos, talvez até mais importantes, que quase ninguém conhece? Pois é, vamos descobrir quem são eles. Geralmente, quando a gente fala da evolução do ritual maçônico, o nome de William Preston é o que sempre aparece, né? Só que, na mesma época, tinham outros dois caras com uma influência, olha, gigantesca: John Brown e William Finch. E o mais curioso é que, apesar de serem meio que deixados de lado no tempo deles, o trabalho dos dois acabou atravessando o oceano e mudando tudo. Pra gente entender bem, dá pra imaginar eles como dois artesãos rivais, sabe? Cada um com um estilo bem diferente. De um lado, o Brown. Ele era o cara do sistema, da organização, de pegar o conhecimento que já existia e deixar tudo mais simples e direto. Já o Finch, não. Ele era um colecionador, um inovador, que saía resgatando rituais e tradições que estavam quase se perdendo. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro desses artesãos, o sistematizador. A gente vai conhecer agora John Brown e o jeito metódico dele de enxergar o conhecimento maçônico. Em 1798, o Brown lança a grande obra dele, a Chave Mestra Maçônica. E aqui já tem uma coisa muito curiosa. O livro foi publicado em código, e no começo ele só tinha as perguntas dos catecismos, sem as respostas. Imagina só, isso obrigava o pessoal a estudar de verdade, a buscar o conhecimento. Era um aprendizado ativo, bem diferente do estilo mais literário do Preston. E não deu outra, foi um sucesso absurdo. Tanto que só 4 anos depois, em 1802, ele já lançou uma segunda edição e, olha, 4 vezes maior. Agora sim, vinham as respostas e também explicações super detalhadas sobre as tábuas de delinear, que eram aquelas ferramentas de ensino visual que o Preston tinha tornado famosas. E se a gente olhar como o livro dele foi dividido, fica muito claro qual era o foco do Brown. Pensa bem, ele dedicou 42 páginas só para a instrução do primeiro grau. Isso é quase o dobro do que ele dedicou para o segundo e o triplo do terceiro grau. Fica óbvio que para ele, a base, o comecinho da jornada era o mais importante de tudo. A maçonaria, na visão dele, era fundamentalmente uma arte de iniciação. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: o trabalho do Brown, mesmo sendo muito baseado no de Preston, era mais direto, mais fácil de entender. Aquela estrutura dele de diálogos curtos, sabe? Perguntas e respostas objetivas, era perfeito para criar um padrão. E foi exatamente por isso que se tornou a base do Rito Emulation, que é um dos principais rituais ingleses até hoje. Ok, se o Brown era o cara da organização, o nosso segundo artesão era o oposto, o inovador. Agora a gente vai conhecer a história do William Finch, que era bem mais empreendedor e, digamos, polêmico. E o Finch, olha, ele não era nem um pouco modesto. Ele batia no peito e dizia que o trabalho dele era, simplesmente, o único método verdadeiro de trabalho. Imagina a ousadia. É claro que uma afirmação dessas colocou ele em rota de colisão direta com a Grande Loja, que era a grande autoridade maçônica da época. E a Grande Loja não gostou mesmo. Condenou o trabalho dele dizendo que tinha conteúdo místico demais. O Finch até prometeu que não ia publicar de novo, mas ele deu um jeitinho, encontrou uma brecha na regra e começou a distribuir a obra dele em manuscritos. Ou seja, ele driblou a proibição com uma persistência impressionante. Essa linha do tempo mostra bem como Finch era um cara prolífico e adaptável. Ele simplesmente não parava. Publicava, atualizava, mudava o formato dos seus trabalhos rituais o tempo todo. Ele estava sempre tentando se conectar com públicos diferentes. Não importava se eram os chamados antigos ou os modernos. Mas talvez a criação mais genial e duradoura do Finch tenha sido a escada simbólica. Ele foi o primeiro a pegar vários conceitos maçônicos que já existiam e organizar tudo numa estrutura visual, uma escada com degraus bem definidos. Uma ideia simples, mas poderosa. E essa escada era organizada assim: 3 degraus, depois 5 e por fim 7. Olha que interessante. Os conceitos como os 3 graus, os 5 sentidos e as 7 artes liberais, tudo isso já existia na maçonaria. A grande sacada do Finch foi ser o primeiro a juntar tudo e organizar nessa sequência específica de 15 degraus. Ele criou uma ferramenta de ensino simbólico fantástica. E agora é que a coisa fica interessante. É aqui que as histórias desses dois artesãos que pareciam rivais se cruzam de um jeito que ninguém esperava.
Apesar de todas as diferenças entre eles, ou talvez justamente por causa delas, os trabalhos do Brown e do Finch acabaram atravessando o Atlântico e chegando nos Estados Unidos. E lá eles se tornaram uma influência gigantesca para um cara chamado Thomas Smith Webb, que foi basicamente o grande arquiteto do ritual americano. O que o Webb fez foi genial. Ele agiu como um verdadeiro mestre da síntese. Ele olhou para o trabalho do Brown e pensou: vou pegar essa estrutura de perguntas e respostas e as explicações visuais. Depois, olhou para o Finch e pegou o quê? O simbolismo riquíssimo, como a escada simbólica, e aqueles rituais que o Finch tinha resgatado do norte da Inglaterra. E foi da fusão desses dois sistemas, que pareciam tão opostos, que nasceu o rito americano. Certo. Então, no fim das contas, o que a gente pode aprender com a história desses dois personagens que por muito tempo ficaram meio esquecidos? É bem claro que cada um deixou um legado muito diferente. A abordagem do Brown, super sistemática, organizada, caiu como uma luva na Inglaterra que queria padronizar e unificar o ritual. Perfeito. Já o material do Finch, que era mais diverso, mais eclético, encontrou um lugar perfeito no Novo Mundo, sabe, lá nos Estados Unidos, onde se valorizava mais essa liberdade de criar algo novo. A história do Brown e do Finch nos faz pensar, não é? O trabalho deles, que na época era visto como secundário ou até polêmico, acabou se tornando a base para o futuro da maçonaria em 2 continentes. Isso nos deixa com aquela pergunta no ar: quantas outras ideias que hoje estão esquecidas ou são consideradas estranhas estão só esperando o momento certo para ressurgir e, quem sabe, transformar o nosso mundo?